Rio de Janeiro, palco de guerra. O som dos tiros abafa o barulho das ondas do mar. O medo e a insegurança assombram cada vez mais a população. O carioca se vê desprotegido e o caminho para a paz parece cada vez mais distante. Enfrentar esse quadro caótico se tornou um grande desafio para o governo do Rio. Dados do Instituto de Segurança Pública comprovam um crescimento assustador no número de mortes violentas na cidade. Somente no primeiro semestre de 2017 foram registradas 3.457 mortes decorrentes da violência. Esse é o pior resultado para o período desde 2009. A gente vive insegura, com medo. Eu tenho até crise de pânico, entendeu? Porque a gente anda na cidade, a gente não sabe o que vem por aí, o que vai acontecer. Eu saía muito à noite, hoje não saio mais. Os horários, eu procuro chegar em casa o mais cedo possível. Eu tenho 2 filhas, então sempre falo com a minha mulher e minhas 2 filhas para sempre não sair à noite. Eu não olho o noticiário porque eu fico realmente assustado. Você liga, por exemplo, para a RJTV na hora do almoço, aí vai dar bala perdida, matou uma menina, morreu outro dia uma capitã, não sei o que, enfim, então você se assusta. Então eu não vejo. O perigo é esse, é o medo total. Medo de sair na rua, medo da minha filha na pavuna, não olhar o noticiário, porque você não tem nenhuma notícia boa. Com o objetivo de chamar a atenção para esse momento crítico, o diretor de redação do Jornal Extra, Otávio Guedes, criou a editoria Guerra do Rio. Para o jornalista, não é possível tratar casos que fogem à normalidade civilizatória da mesma maneira que situações de violência recorrentes do nosso cotidiano. Quais são os 2 lugares mais seguros do planeta? A barriga da mãe e a escola. Deveria ser, e nem isso é mais respeitado. Então houve uma decisão nossa para chamar a atenção e provocar a discussão na sociedade e ganhar profundidade na cobertura, de separar, como a gente diz no editorial. A gente usou o seguinte termo, casos... A gente usa no editorial aqui o seguinte termo, quer dizer, explica, a criação da editoria de guerra é uma forma que encontramos de berrar, isso não é normal. Ou seja, o feto, um parto, você nasce baleado. Você não pode nascer baleado, gente, isso não é normal. Tem que parar e tem que deslocar e tem que dar um nome a isso. Há mais de uma semana, a cidade do Rio vive um pesadelo. Após dias de intensa violência, as Forças Armadas interviram e cercaram a favela da Rocinha na última sexta-feira. Escolas, universidades, comércio e vias de acesso à comunidade fecharam e a população assustada não saiu às ruas. Durante vários dias consecutivos, a comunidade e os bairros do entorno tiveram suas rotinas alteradas pelos intensos tiroteios. O medo e a insegurança colocam em risco o futuro de paz. O clima de guerra confunde a todos. Se fecharmos os olhos, nos questionamos: aonde estamos? Estamos mesmo na cidade maravilhosa? Nessas áreas, há lugares chamados Beco da Síria, batizado pela população. O Rio de Janeiro tem Beco da Síria, o Rio de Janeiro tem faixa de Gaza, tem Irã, Iraque. Ou seja, é a forma que os moradores dão para batizar ali as suas comunidades. Eles recorrem à linguagem de guerra para dizer, isso é um perigo. Tem mais buraco de bala do que parede, em muitas dessas. Dia após dia, notícias de novas tragédias constroem memórias dolorosas na nossa história. A população carioca se acostumou com imagens intimidadoras, onde fuzis são comuns às paisagens da cidade. A década de 90 foi horrorosa aqui no Rio de Janeiro. A diferença que tem dessa vez é a quantidade de armas de guerra e a banalização dessas armas de guerra. Então nós tivemos uma farmácia que foi assaltada com fuzil. A nossa polícia anda com fuzil do lado de fora do carro, que você não vê em nenhuma cidade. Por quê? Porque os carros que você patrulha as cidades são carros de passeio que não cabem armas de guerra. Mas aqui a gente naturalizou. Quantas vezes a gente para no sinal e tem fuzil apontado para o lado de fora? Você só vê isso no Rio de Janeiro.